Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal do Grupo CIF Brasil, o canal da Tropa da CIF, e agora nós vamos para a nossa quarta aula. Todos vocês inscritos receberam o instrumento. Nesse momento, preparem então aí o seu caderno, o seu bloco de anotações para fazerem as anotações necessárias. E preciso de um ambiente silencioso na casa de vocês para que vocês concentrem totalmente a atenção aqui. Como é que começa? Bom, antes de falar sobre o instrumento, eu quero apresentar para vocês os nossos materiais didáticos, mais uma vez. Nós temos, são 3 livros e 3 manuais, para você saber como você adquire um deles, ou todos eles, basta entrar em contato nesse e-mail aí embaixo, contato@cifbrasil.com.br. A CIF é da Organização Mundial da Saúde, e os outros 2 livros e 3 manuais são produções do Grupo CIF Brasil, todos podem ajudar você a aplicar a CIF. Bom, agora vamos dar início, então, ao uso do formulário. E eu vou fazer referência aqui aos itens que aparecem no modelo de funcionalidade e incapacidade. Eu pedi para vocês, no primeiro dia de aula, que vocês fizessem uma breve leitura da classificação, indiquei páginas, e no início do livro, você vai ver um componente lá, um dos capítulos falando sobre o modelo de funcionalidade e incapacidade. Você viu que nele tem 2 quadrinhos, um abaixo à direita, que se chama fatores pessoais, e o outro em cima, onde você coloca, né, doenças, lesões, enfermidades, que é onde você preenche com códigos da CID. Então, como é que começa o IFBR? E agora eu já vou falar dele, né, o IFBR-C, Índice de Funcionalidade Brasileiro Corrigido. Ele começa com os fatores pessoais. Tá? Então, primeiro passo é o preenchimento dos fatores pessoais. Então, aqui tem 2 páginas aí, né, do início, e logo na sequência, a descrição diagnóstica e os códigos da CID, considerando a presença de um código principal e de outros secundários, se existirem códigos secundários. Esse é o segundo quadro que eu me referi. Então, se você conhece o modelo, olha lá nas páginas iniciais da CIF, que é o quadrinho de cima, onde você coloca os códigos da CID mesmo, tá? Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. É aqui que você usa os códigos da versão mais atualizada em vigor no seu país. Na sequência, a gente vem para um outro item do mesmo modelo de funcionalidade e incapacidade, nós vamos ficar um tempo razoavelmente grande nele. Mas, de forma preliminar, você também vai ter que fazer a seleção do que a legislação chama. Então, mais uma vez, eu quero chamar a atenção de vocês que isso se refere a uma necessidade quase que organizacional. Aqui no IFBRC, isso também vai ter utilidade, porque o IFBRC não vai mudar o formato de funcionamento e cálculo das outras versões, né, do IFBR. Isso aqui não é uma versão nova, é só uma correção de nomenclatura e de termos. Mas tipo de deficiência é uma. Na legislação isso aparece, né? Então, você vai ter que selecionar se apenas uma, tá? Se é auditiva, intelectual, cognitiva, física, da forma que aparece aí, tá? Se a pessoa tem mais de uma, você vai identificar lá que é múltipla e vai colocar as outras num segundo momento, aí na mesma página, tá? Com a data de início também. Tudo isso aí tá naquele quadrinho de funções e estruturas do corpo. Tá bom? O tipo de deficiência está em funções e estruturas do corpo. Depois tem a data da sua avaliação, os avaliadores, e agora eu preciso chamar muito a atenção de vocês, porque sim, o IFBRC, como outras versões do IFBR, são aplicados por 2 profissionais. Tá? Então, não é para aplicação sozinho. O local da avaliação e quem prestou as informações, se foi a própria pessoa
ou se for um terceiro. Então, vamos lá. Você começa com os fatores pessoais, você inclui códigos da CID, 2 quadrinhos do modelo estão, então, preenchidos aí. E aí você começa a preencher o quadrinho de funções e estruturas do corpo, colocando o tipo de deficiência. Algumas informações complementares importantes, data de início, data da avaliação, quem são os avaliadores, onde é o local e quem prestou as informações. Tá bom? Muito bem. Eu disse que então nós continuaríamos mais um pouco, né, no quadrinho de funções e estruturas. Pois então, vamos lá. Depois disso, você pode detalhar melhor, aí usando uma marcação com X, capítulos que se referem a capítulos da CIF, dos quais existem alterações nas funções do corpo. Nós também não fizemos nenhum tipo de alteração aqui, mas também é recomendável, se você é um exímio utilizador da CIF, você pode utilizar os 2 primeiros componentes da CIF, funções do corpo e estruturas do corpo, com o código completo e detalhado, né, ou os códigos completos e detalhados, para fazer a descrição da situação, do tipo de deficiência da pessoa que está sendo avaliada, da pessoa avaliada, ok? Então, aqui tem, assim, uma menção aos capítulos de funções do corpo, é assim que está no IFBR, que nós estamos corrigindo. Então, no modelo, no formulário, nós não mudamos, mas eu digo aqui para vocês que se vocês quiserem usar os códigos completos, reais, de funções e estrutura do corpo, você pode usar o livro da CIF. Isso aqui não vai alterar a mensuração, tá? Isso aqui são informações importantes, relevantes, mas são informações secundárias, tá certo? Então, você pode usar uma mera marcação de xizinho, mas você pode usar os códigos da CIF também. Pronto. Então, aqui a gente chega no instrumento, e na parte, a partir da qual nós começaremos a pontuar e aí chegaremos a um cálculo final. Então, este é o momento em que os dois avaliadores vão conversar para fazer as pontuações, tá bom? Então, eu estou chamando de capítulo, ó, começa com as categorias de atividade e participação, e esse eu chamei de capítulos que são capítulos da CIF, né? Por exemplo, aprendizagem e aplicação do conhecimento. Esse daí é o primeiro capítulo da CIF de atividades e participação, né? Que é esse aqui, ó. O primeiro capítulo da CIF. É isso. E aí vem as perguntas. E onde que você vai pontuar? Você vai pontuar nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço. Você vai colocar um número aqui. Eu estou colocando X, mas você vai colocar um número, tá? E esse número vai ser 25, vai ser 50, vai ser 75 ou 100, tá? Você vai usar esse espaço para isso, tá bom? Em todos os capítulos. Bom, e o que você vai fazer em cada um dos capítulos? Depois que você preencher, você vai simplesmente somar. Vou explicar isso algumas vezes, né, mais de uma vez, mas de forma geral é isso. E o que que essas outras colunas aí, onde está escrito barreiras ambientais e tem letras aí, PIT, AMB, AIR, AT, SS, IP, o que que é isso? Essa é uma representação para você indicar a presença de barreiras ambientais. Se existe alguma dessas barreiras que influencia na pontuação da pessoa. Isso pode acontecer sem a influência da barreira, ou pode acontecer por causa da barreira, né? Se acontece por causa da barreira, você tem que colocar um xizinho na coluna correta. E o que significa cada coluna? No instrumento que você recebeu, tem uma legenda, mas eu vou dizer para você aqui. PIT é Produtos e Tecnologias. AMB é Ambiente Natural. A e R é Apoio e Relacionamentos. AT é Atitudes. E SS e P, Serviços, Sistemas e Políticas. São 5 capítulos de fatores ambientais da CIF. Você tem
a CIF inteira, você vai lá ver no final os 5 capítulos de fatores ambientais, e ali você vai ver o descritivo completo de cada um desses itens. São capítulos, são 5 capítulos de fatores ambientais na CIF. Aqui você não vai codificar isso, tá? Você só vai colocar um X, se houver a barreira, para indicar qual é a barreira. Tá? Pode ser apoio de relacionamentos, pode ser ambiente natural, pode ser ambiente atitudinal. Aí você vai fazer um xizinho lá dizendo que aquilo ali é que gera a necessidade de apoio para a pessoa realizar. Ela não é independente, né? Ela depende de outras pessoas para realizar as atividades. Tá certo? Como que é essa pontuação? Então, em cada um dos quadrinhos, aprender a calcular, lidar com números e tal. Veja que isso aqui só está aplicável a partir dos 10 anos. Se não realiza a atividade ou é totalmente dependente de terceiros, então é 25. Se ele realiza a atividade, mas precisa de auxílio, é 50. Se ele realiza de forma adaptada, precisa de alguma modificação, que não é uma pessoa, é 75. E se é totalmente independente, é 100. Então é assim que você vai colocar em cada quadrinho aí, tá? Respondendo qual é o grau de dependência ou independência que a pessoa tem de realizar aquela atividade ou de ter aquele tipo de participação, tá certo? Então, aí a gente viu aqui no primeiro, né, coisas relacionadas à aprendizagem, relacionadas à comunicação, depois temos relacionadas à mobilidade, depois temos relacionadas ao cuidado pessoal, depois temos perguntas relacionadas à vida doméstica, depois temos as áreas principais da vida, educação, trabalho, depois nós temos a qualificação profissional, tá vendo? E depois nós temos de relações interpessoais e também da vida comunitária, social e política. E essas perguntas, elas são baseadas nos 9 capítulos de atividade e participação da CIF. Não são iguais, tá? Porque o capítulo de aprendizagem e aplicação do conhecimento é o primeiro, e depois tem um capítulo de tarefas e demandas gerais, que foi ignorado aqui no IFBR. Depois vem comunicação, mobilidade, cuidado pessoal, vida doméstica, tudo aí está contemplado. Depois vem relações e interações pessoais, áreas principais da vida, e vem vida social e cívica, e aqui foram unidos, né, o capítulo 7 e o capítulo 9 da CIF, e o capítulo 8 foi adiantado. Não precisa saber disso, mas se você fizer uma comparação ali com o componente de atividades e participação, você vai perceber o que eu estou falando. Quanto a isso, está tudo bem. O IFBR tem vida própria, tá certo? Então, ele pegou alguns capítulos do componente atividade e participação, selecionou algumas categorias para criar perguntas que fossem relevantes, que fossem importantes para a determinação aí do estado da pessoa, de funcionalidade, e ela fez essa seleção, e os dois avaliadores, em cada um dos itens, vão ter que colocar um número, vão ter que dar uma pontuação, tá? Sendo que dar 100 pontos significa que a pessoa é totalmente independente, ela não precisa de ninguém para realizar aquela atividade. Aí 75, 50 ou 25, aí você já está gerando graus de dependência de outras pessoas, ou perda da independência, perda da autonomia, tá bom? Então, qual é o primeiro passo que você tem que tomar? Vamos lá. Depois que você pontuou todos os capítulos, você vai somar em separado esses capítulos. Então, você vai pegar todas as perguntas de aprendizagem e aplicação do conhecimento. Em algumas você colocou 25, em outras você colocou 50, 75, 100. Ou se você colocou 100 em todas, e são 4. Então, qual foi a soma? 400. Então, você vai colocar aí nesse quadro 400. Você vai somar a sua pontuação de comunicação, vai somar de mobilidade, de cuidado pessoal, vida doméstica, áreas principais da vida, e vai somar relações interpessoais e vida comunitária.
Depois de somar de cada um dos capítulos, você vai fazer a soma total. Eu chamo de capítulos, o que as outras versões chamam de domínios. Por que que eu fiz isso? Porque eu estou usando os conceitos da CIF, tá? Então, você vai somar um por um, depois você vai fazer a soma total, tá certo? Então, o primeiro passo é fazer a soma dos pontos em cada capítulo. E o segundo passo é fazer a soma geral. Bom, agora a gente chega num passo importante, que é o terceiro passo. Lembra que no início eu disse para vocês que é necessário selecionar o tipo de deficiência e que isso é importante para a continuidade aqui, para o instrumento e para o cálculo? Isso aí é importante para alterar o cálculo. É o seguinte: cada tipo de deficiência vai trazer um peso diferente para algumas partes do IFBR. Você viu, como você pode ver aqui, ó, que ele tem 7 capítulos, tá certo? Mas nem todos têm o mesmo peso. O peso de cada um inicialmente é igual, mas depois, quando você seleciona o tipo de deficiência, você vai balancear isso. Então, se é uma pessoa, no meu exemplo, eu coloquei tipo de deficiência auditiva, tá? Uma deficiência auditiva. Então, tem alguns capítulos, que no caso é o capítulo de comunicação e é o capítulo de relações e interações interpessoais, vida comunitária, social, cultural e política. Esses dois capítulos vão ganhar um peso maior, tá certo? Esse é o balanceamento, chamado de método Fuse. Eu vou fazer a leitura aqui, ó. Se algum dos itens elencados acima for respondido de forma afirmativa, quer dizer, se você colocar o xizinho aí em um desses três, a menor pontuação entre os itens de comunicação, de relações interpessoais e vida social, cívica e política, é imputada respectivamente a todas as pontuações das questões relacionadas ao domínio. Quer dizer, se no domínio de comunicação teve algum 25, um foi 25 e todos os outros foram 50, certo? Porém, se alguma dessas afirmativas aí em cima é verdadeira, por exemplo, se a surdez ocorreu antes dos 6 anos, se houve pontuação 25 ou 50 em alguma atividade, não dispõe de auxílio de terceiro sempre que necessário, ela é dependente, mas não tem uma pessoa. Então, você vai pegar a menor pontuação, foi o 25, e vai colocar 25 em todas. Você vai substituir, se você colocou alguma com 50, alguma com 75, você vai substituir isso por 25, que é a pontuação menor. Quer dizer que esse componente, ele vai jogar para baixo, ele vai pesar mais, tá? Cada tipo de deficiência tem os seus capítulos principais que você vai ter que fazer isso, que você vai ter que balancear, você vai ter que diminuir, se pelo menos um desses critérios aí for verdadeiro. Então, no instrumento você vai ver que lá no final dele, você vai ter vários quadros sobre fazendo essas explicações. Se for uma deficiência auditiva, se preencher uma dessas três afirmativas, você tem que fazer isso, diminuir a pontuação de tal e tal domínio. Se for uma deficiência física, aí já são outras perguntas e outros capítulos que você vai ter que diminuir a pontuação, e assim por diante. Tá bom? Então, o primeiro passo é você somar os pontos de cada capítulo, o segundo passo é você fazer a soma geral. Só que não está pronto. Agora você vai ter que balancear. O terceiro passo é você olhar o tipo de deficiência e ir lá nos quadros lá de baixo para responder essas perguntas. Se alguma for positiva, você vai ter que balancear, reclassificar aquele capítulo. Se alguma que for real, aí você vai ter que abaixar, colocar lá para menor pontuação, tá certo? E aí você vai ter uma nova soma, tá bom? Então, aqui no nosso caso, o de comunicação e o de áreas e o de relações interpessoais e vida comunitária, podia ter somado aqui 400 em cada um ou 300 em cada um. Eu vou ter que, eventualmente, né, se for o caso lá, ter respondido 25. Então, eu abaixo todas para 25 e aí vai ficar 100, 125, vou abaixar
e a soma total vai diminuir também, tá bom? Qual que é o quinto passo? Bom, a partir daqui, o que eu fiz para vocês foi uma facilitação, tá bom? Por quê? Antes de falar sobre a facilitação, eu vou dar explicação sobre ela. Existe, se tudo for respondido com 100, a pessoa é totalmente independente, certo? Portanto, o índice de funcionalidade dela é o máximo, porque ela é independente em todas as áreas, certo? Então, isso representa o meu 100%, certo? Qualquer valor abaixo de 100%, eu estou abaixando o índice. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu simplesmente vou comparar o valor total no qual eu cheguei, a partir das respostas, e depois do balanceamento, eu vou comparar isso com o 100%, com uma pessoa totalmente independente, que teria todos os pontos, a somatória de todos os pontos. Então, aquilo representa 100%, o que a pessoa alcançou representa o percentual que vai virar o índice, tá certo? O que eu fiz para vocês? Eu enviei para vocês uma planilha de Excel que vai tornar o seu cálculo desnecessário. Você vai simplesmente responder as perguntas, colocar a pontuação, e o Excel vai fazer a somatória, vai fazer a comparação com o total geral, tá? Vai estabelecer o percentual que o seu paciente, cliente, periciário chegou, certo? Então, aí, você vai dar esses passos para chegar ao final. E aqui está o exemplo de como a gente chega, tá? O instrumento, que é a planilha de Excel para vocês, ele vai dar o percentual de funcionalidade e o percentual da perda da funcionalidade, certo? O percentual de funcionalidade e o percentual da perda da funcionalidade. Se a pessoa responder tudo com 100, ela tem funcionalidade plena. Então, o percentual de funcionalidade será 100%. E a perda de funcionalidade será zero. Agora, a partir do momento que ela perdeu funcionalidade, se ela tiver 75% de funcionalidade, significa que a perda foi de 25%. E assim por diante. Tá bom? Você na planilha não vai precisar responder isso, é só você fazer a somatória e a planilha vai dar essa resposta para você. Por que que eu escrevi aí embaixo magnitude da perda da funcionalidade em negrito? Porque normalmente é isso que essa que vai ser a sua demanda, é isso que vão perguntar para você. Então, embora o índice seja um índice de funcionalidade, o que as pessoas precisam saber para dar um benefício, não dar o benefício, decidir alguma coisa, é a perda da funcionalidade. Então, o índice se chama índice de funcionalidade, mas o que se quer com ele, a demanda é, eu quero saber a perda da funcionalidade, tá certo? Por isso que tem essa resposta que nada mais é do que a inversão. Eu mandei um artigo para vocês, também que se chama IFBR invertido, que fala um pouco aí sobre isso. Tá? Então, você vai ter uma quantificação e uma qualificação para dizer se a perda da funcionalidade é leve, é moderada, é grave, e se a pessoa entra em uma faixa que será considerada uma faixa que a pessoa precisa do benefício. Então, eu posso ter um instrumento para definir se eu vou ou não isentar de um imposto para compra de um carro, IPI ou ISMS. Ali eu posso dizer que sim, a pessoa tem perda de funcionalidade, mas é uma perda leve e esse benefício eu só dou para quem tem a perda moderada ou grave. Então, eu estou dizendo aqui, dando um exemplo aleatório aqui, tá? Então, isso pode ajudar a definir se um benefício vai ser concedido ou não, ou se esse benefício também ele tem magnitudes, e aí o benefício vai ser proporcional ou equivalente ao grau da perda de funcionalidade. Por isso que muitas vezes, embora o índice seja de funcionalidade, o que o demandante quer é o grau de perda de funcionalidade.
E depois, por último, ele tem o índice propriamente dito, na mesma lógica dos exemplos que eu dei nas outras aulas, né? O IDH é de 0 a 1. Então, quanto mais perto do 1, mais desenvolvimento humano. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais perto do 1, mais funcionalidade. E quanto mais longe do 1, menos funcionalidade. E assim por diante.